Mas antes de falar sobre esse assunto específico e apresentar o Luiz Henrique, eu queria só lembrar que esse canal do YouTube tem a ver com estratégia empresarial. Então, ele está sempre abordando 5 temas, né? Que são as pontas da estratégia empresarial. Então, a gente pode estar falando sobre negócios, sobre resultados, que no caso seria hoje o tema, um subitem desse tema, resultados, processos, pessoas e tecnologia e ESG, né? Agora, também com relação à sustentabilidade e à parte social. Bom, então, hoje nós estamos então, com o Luiz Henrique. Eu vou fazer um breve introito aí da carreira do Luiz, depois ele vai falar, enfim, vai complementar, e a gente vai estar falando, então, sobre os fundos de Private Equity, que é o trabalho ao qual ele se dedica, né? Então, o Luiz, ele é um associado da Private Equity 20, né, Partners, que é a atual, onde ele está. Foi também coordenador de M&A e FP&A da Domino's Pizza. Trabalhou também na DXA Investment Private Equity, também de fundos, e foi, na sua carreira inicial, na sua base de formação, ele foi CEO e CFO da empresa júnior da PUC, né? Que eu acho que começou muito bem a carreira dele, né? Então, vamos falar, então, um pouco sobre Private Equity, vou deixar com vocês com o Luiz, e começando, né, Luiz, você podia falar um pouquinho sobre qual é o propósito e a missão do seu trabalho, para depois a gente desmembrar outras questões. Uma palavra. Beleza, obrigado pelo convite, João. Só linkando rapidinho, desde a faculdade eu sempre gostei muito de 2 assuntos específicos, né, que era finanças e empreendedorismo, e isso foi algo que eu conheci mais realmente na empresa júnior da PUC. Então, eu sempre procurei alguma área que, de alguma maneira, pudesse conectar essas 2 pontas. Então, desde cedo eu já tinha mirado, né, o Private Equity como a área que, de alguma maneira, ia satisfazer esses 2 lados. E o Private Equity, ele é basicamente mais uma classe de ativo, né, que as pessoas podem investir seu dinheiro. Então, as pessoas podem comprar ações, as pessoas podem comprar um fundo imobiliário, as pessoas podem comprar um fundo enfim, que presta dinheiro para as empresas, né, dívida privada. E uma das classes de investimento é comprar ações de companhias com capital fechado, tá? Que é exatamente o que faz o fundo de Private Equity. Então, no fim do dia, o nosso trabalho é encontrar ótimas companhias que, com capital e com alavancas, né, de geração de valor, elas podem valer mais, e num horizonte de 5 a 10 anos, revender essas companhias, tá? A missão, no fim do dia, é essa. E como é que funciona esse processo, né, para investir em uma empresa, né? Como é que rola isso aí? Acho que o primeiro ponto mais importante é que qualquer que seja o fundo, ele tem que ter teses de investimento, né? Então, não é qualquer companhia que ela é candidata a comprar, né? Tem uma tese, tem um mandato. O mandato é qual o perfil da empresa, perfil de determinado tamanho, se você quer comprar 100%, se você quer comprar o controle da companhia, se você quer ser um minoritário. Então, isso meio que define a identidade do perfil de investimento do fundo. Então, tendo esse perfil de investimento, o que a gente procura acaba, né, sofrendo algum tipo de seleção. Agora, na ótica das empresas, né, é importante que o fundo tenha uma tese de investimento. Então, como é que é construída essa tese de investimento? Via de regra, a gente acompanha tendências, né, de consumo, tendências das empresas, tendências demográficas, e a gente entende, né, quais são os setores que, de alguma maneira, vão se beneficiar dessas tendências. Feito isso, né, descendo um pouquinho de nível, a gente pensa dentro desses setores, a gente mapeia quais são as empresas que são candidatas a capturar essas tendências e serem as vencedoras dentro dessas indústrias, tá? Então, o Qual é o processo... perfil dessas empresas, então? O que você avalia olhando dessas empresas aí que é importante para fazer o investimento? Pelo nosso mandato, a gente tem que investir entre 350 e 500 milhões de reais por empresa. Então, por consequência, a gente dificilmente vai fazer um investimento numa empresa com menos de 40, 50 milhões de reais de EBITDA anual, tá? Então, acho que isso é uma primeira régua.
mas do ponto de vista qualitativo, a gente olha muita coisa, né? Então, assim, o histórico da companhia, como é que ela nasceu, qual o espaço que ela ocupa no mercado, qual que é a proposta de valor dela, qual é o resultado histórico dela, o perfil de geração de caixa, ela tem vantagem competitiva, não tem, como é que está instalada a governança corporativa dela, qual é o time de gestão, né, o C-Level, tem aspectos também mais qualitativos e estratégicos do tipo, como é que ela depende de clientes e como é que ela depende de fornecedores, ela tem uma dependência muito grande em cima de um cliente, e se ela perde esse cliente, uma parte importante do resultado vai embora, ou se ela depende muito de um fornecedor, que por algum acaso ela tem uma ruptura desse fornecedor, se a operação dela vai de alguma maneira ser muito impactada. Então, tem um conjunto de variáveis, né, que a gente olha, seja quantitativa, qualitativa, para poder entender qual é esse cavalo candidato a ser o campeão. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que tem a ver com o que nós estamos falando. Dentro desse perfil, você leva em consideração uma empresa que tem uma boa gestão de pessoas e uma boa gestão agora do famoso ESG, né, que é considerado também pontos importantes em termos de imagem da empresa. Isso é considerado também como um fator importante para você fazer a tua aplicação nessa empresa ou não? Os 2 pontos, sem dúvida, tá? Assim, a gente chama ESG, né, que é a sigla em inglês. Inclusive, boa parte dos clientes da Vinci são clientes globais que exigem, de alguma maneira, que a avaliação desses critérios entrem no nosso hall de pontos para serem validados. Inclusive, no nosso monitoramento, a gente vai reportando como é que a gente evolui nessas metas que são colocadas para a empresa, tá? E antes de entrar em qualquer empresa, antes de investir em qualquer empresa, a gente faz uma diligência focada na sustentabilidade. Então, a gente chama uma consultoria especializada para fazer um diagnóstico de como a empresa está nos 3 temas, né? E traça planos de melhoria, tá? Então, isso com certeza entra no nosso trabalho diário. E do ponto de vista de pessoas, certamente faz parte, porque no fim do dia a gente precisa muito que tenha um time de gestão ali capaz de executar o nosso plano de crescimento, né? Via de regra, as empresas que a gente investe, a gente espera que elas cresçam 3 a 5 vezes em 5 anos, e não é qualquer time que faz isso, né? Tem que ter um time de gestão muito qualificado. Se for um empreendedor, né, um empreendedor que esteja alinhado, né, até do ponto de vista societário também. Então, as pessoas certas no barco certo é um ponto fundamental da nossa análise. Me diz uma coisa, o que todos nós ouvimos, quem não está diretamente ligado, mesmo quem não está diretamente ligado a esse negócio, sabe da importância do valuation, né? Ouve-se falar muito no valuation, né? Eu diria que é o valuation e evaluation, né? Tem a valorização e também tem a evolução disso, né? Como é que você vê isso? Onde é que entra a importância e como é que vocês fazem, por exemplo, para fazer o valuation em cima desse investimento aí que você eventualmente pode estar querendo fazer? O valuation é avaliar o valor da companhia, né? Então, como a gente está comprando uma participação na companhia, o valuation ele tem um papel fundamental de saber quanto você tem que pagar para ter aquela participação acionária, né? Então, esse é o princípio básico. E o valuation também, no nosso dia a dia, ele é importante porque o retorno que eu vou ter, eu também faço um valuation de quanto essa empresa vai ter de valor em, sei lá, 2030, quando eu estiver vendendo. Então, eu tenho um valuation de entrada e um valuation de saída, né? E é em cima desse valuation que eu puro o retorno que aquela companhia pode dar para a gente. E esse valuation são vocês mesmos que fazem o cálculo disso? Vocês é que fazem essa avaliação ou isso é feito por alguma parceria, etc.? Não, o processo de investimento, sem dúvida, é o meu core, né, é o meu trabalho, por questão regulatória, né, o reporte de quanto aquele investimento está valendo ano a ano tem que ser feito por uma auditoria terceira, mas para você poder selecionar o investimento, quanto vai pagar e quanto vale aquela companhia, é parte do meu trabalho direto. Você tem ideia, assim, quer dizer, alguns números, não sei, que possam ser declarados aí por você, de quanto você tem de retorno de investimento em cima desse capital que a empresa fez, que ela investiu, em termos de time e retorno de investimento?
pudesse dar uma ideia disso? Quando a gente faz um investimento, a gente sempre mira um retorno acima do que as companhias listadas oferecem, né, via de regra. Nosso custo de capital é um pouco mais caro, então a gente mira pelo menos uma faixa de 35% de retorno. O retorno histórico da nossa estratégia dentro da Vinci é maior que esse. Enfim, porque a gente tem no histórico fundos que performaram muito bem, mas a gente não olha nenhum tipo de investimento que tenha um retorno abaixo disso. Sim. Me diz uma coisa, Luiz, que mais que você poderia abordar em relação a esse tema que eu não te perguntei até agora, né? Que seja interessante para quem está vendo e tem um interesse de aprofundar um pouco mais nessa análise do private equity, né? Essa é uma questão, mas outras questões que você acha que sejam interessantes para as pessoas saberem e são pertinentes para você colocar. Fica à vontade. Eu acho que um ponto importante é que assim, o private equity ele tem se desenvolvido aqui no Brasil ainda em passos iniciais para o grande público, né, de investidores, a gente chama de varejo. Então, a própria XP distribui alguns fundos de private equity, inclusive o nosso. Então, é um tipo de ativo que as pessoas ainda estão conhecendo, né, mas que é fundamental de ter no seu portfólio, seja para diversificação e com um horizonte mais longo, mas com uma relação risco-retorno muito boa. Tá? Então, acho que esse é um ponto que as pessoas deveriam conhecer, né, como mais uma forma de compor o portfólio delas. E eu acho que é muito importante nesse processo estudar a fundo quem são os gestores, porque no fim do dia, né, se as companhias também dependem das pessoas que estão ali, a seleção de investimentos, né, e o trabalho diário de geração de valor neles também depende dos fundos e das pessoas envolvidas nos fundos, né. Então, conhecer a reputação dos gestores de private equity é fundamental. Até onde vai o trabalho de vocês em relação à gestão da empresa que vocês estão fazendo esse investimento? Né? Uma coisa é você acreditar, como você falou, debaixo de uma série de fatores que você avalia. Outra coisa é saber que aquela condução está sendo feita ou vai ser feita de uma forma correta. Né? Uma coisa é você sentar e olhar e ver o que os teus parceiros lá vão estar fazendo. Outra coisa é você interferir diretamente nessa gestão. Onde é que fica o teu papel aí? Você intervém nessa gestão ou só olha e monitora o que eles estão fazendo? Isso varia, isso não é uma regra para toda a indústria de private equity, tá? Cada um tem um perfil diferente. Tem fundos que são minoritários e são mais passageiros, tá? A Vinci e a estratégia na qual eu trabalho tem por diretriz comprar controle das empresas, em alguns casos até 100%, mas o nosso trabalho é colocar um time de gestão, né, de primeira linha para tocar a companhia. E enquanto acionista, a gente tem uma série de pontos de contato diários, né, enfim, com frequência com esse time de gestão. Então a gente entra no próprio conselho, a gente entra nos comitês, a gente mantém contato diário, a gente entra em todas as discussões de alocação de capital. Então, se a gente vai abrir uma loja nova da Domino's, a gente participa desse processo decisório. Se a gente vai fazer um M&A nessa empresa, a gente participa do processo decisório. Então a gente tem uma atuação bastante ativa enquanto acionista, mas no fim do dia a responsabilidade é do time de gestão que foi colocado ali. Tá, mas vocês, quer dizer, intervêm, no bom sentido, diretamente no business. Você está acompanhando, está recomendando, está decidindo, quer dizer, a gestão mesmo está na mão de vocês, não é isso? Só que você tem um time que você acredita, que você contratou lá para tocar essa atividade, é isso? É isso, mas o time tem a liberdade de tomar as decisões diárias deles, tá? Agora, para um determinado nível de quanto de capital é comprometido nessas decisões e a discussão, né, de temas estratégicos diários, a gente faz parte, tá? Isso vai muito de contexto para contexto, assim, se a companhia está numa direção legal, com o time certo, crescendo, a gente entende que a gente acaba tendo uma interferência menor no dia a dia. Se uma companhia estiver passando por algum tipo de dificuldade e a gente puder contribuir, a gente vai ser mais ativo no dia a dia, tá? Mas, assim, definitivamente o que a gente procura são companhias com pessoas muito qualificadas naquelas indústrias, porque a gente não é quem mais entende de
hambúrguer, não é quem mais entende de pizza, não é quem mais entende de saúde mental. A gente investe em vários setores. Então, a nossa especialidade é encontrar histórias de crescimento e dar suporte para essas histórias. Tá? Vou te fazer outra pergunta. Você sabe que a minha formação é na base de gestão, de economia, mas muito de administração, que eu fiz gestão direta na área de gestão de pessoas e empresas, né? E eu aprendi no dia a dia que o investimento que você faz em pessoas é algo vital, tá certo? Isso se transforma lá no teu retorno do teu investimento, no teu retorno do patrimônio, etc. e tal. E existem algumas ações específicas que você, como empresa, pode e deve tomar para melhorar a qualidade da sua imagem. Por exemplo, a gente tem alguns planos no mercado que você pode participar, como, por exemplo, as melhores empresas para se trabalhar, tá certo? Isso não é teoria, é prática. Eu participei de um processo dentro de uma empresa que eu trabalhei, dirigi como diretor de recursos humanos, e a gente conseguiu colocar, eu digo a gente porque você tem que ter a participação de todos, principalmente os colaboradores, como uma boa empresa para se trabalhar. Isso reflete um retorno imediato. Por exemplo, o teu nível de captação aumenta, não captação de dinheiro, mas a captação direta, mas a captação, por exemplo, de profissionais no mercado. Né? As pessoas passam a dizer, poxa, aquela é uma empresa boa para se trabalhar, ela passa a entrar na mira e no radar das pessoas. Então, você começa a ter uma série de fatores que contribuem com uma imagem positiva. Por isso, essa importância tamanha que está sendo dada ao ESG agora, né? Que é o Environment, Social e Governance. Quer dizer, a governança é outra coisa, por razões óbvias, pelo que esse país passou, né? A gente sabe que tem preocupações com tudo isso. Então, eu queria mais uma vez dar uma ênfase nisso aí, como é que você vê essa questão e onde, se vocês chegam até que ponto a entrar dentro com ação ou com recomendação dentro dessas empresas nessa direção. Porque vocês disseram que participam, inclusive, em alguns conselhos, né? Isso é uma coisa também que eu queria saber de você. Com relação aos conselhos, qual a importância que os conselhos em geral hoje dão a esse tipo de participação? Assim, pelo menos da nossa estratégia de investimento, o tema de ESG e que um dos desdobramentos são as pessoas, né? Ele é vital, de fato. Então, via de regra, as nossas companhias, elas participam lá do processo do GPTW, tem selo GPTW, elas fazem pesquisa de clima. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente acompanha no dia a dia. Assim, pensando assim, do board, a gente também costuma trazer conselheiros independentes com perfis diferentes para poder acompanhar. A Farmax, que é um ativo que eu acompanho muito no dia a dia, né, em todos esses princípios, eles são, assim, de primeira classe, eles têm o próprio relatório, eles têm acompanhamento de diversidade, então, quantas pessoas pretas na liderança, quantas mulheres, todo esse tipo de coisa, eles também sempre buscam. A Farmax tem uma planta em Divinópolis, né, e ela é uma empregadora muito importante de Divinópolis. Então, eles têm diversas iniciativas para reverter para a cidade de Divinópolis. Então, por exemplo, ambientes públicos, tipo praças, eles reformam. Então, retornos para a própria comunidade, né? Para a própria comunidade, mas que trazem também sustentabilidade e perenidade para o negócio, tá? Então, pensando em pessoas, né? Obviamente, a gente não só acompanha o clima, mas a gente pensa no que é a sucessão nos diferentes cargos. A Farmax investe muito, por exemplo, em formação dos líderes. Com relação à private equity, que me parece assim bastante importante. A gente tem visto no mercado um movimento das empresas no sentido de compor os seus conselhos com pessoas, obviamente, com muita expertise em finanças, quer dizer, com ênfase no resultado, mas também com pessoas que estejam voltadas às outras, digamos assim, vertentes da própria estratégia, né? Tecnologia, pessoas também, certamente, como a gente falou. Como é que você vê esse movimento e o que isso se está acontecendo aí dentro na tua empresa? Como é que você vê essa questão? A gente julga, né, essa composição, por exemplo, do conselho, com uma multidisciplinaridade, com perfis diferentes, como algo fundamental, assim, para trazer vários pontos de vista diferentes nos temas mais complexos, né? Então, e a gente sabe que o nosso perfil é mais financista, né? Alocador de capital, e que não necessariamente nós sempre vamos ter os melhores inputs para discussões muito específicas dos setores das companhias. Tá?
Então, a gente normalmente traz conselheiros independentes, né, que são referências ou no setor ou que passaram por teses parecidas de crescimento. E, via de regra, eles têm perfis diversos, né, que toca aí no assunto do ESG. Então, acho que o melhor exemplo é a Farmax, que é um ativo que eu participei diretamente do processo de investimento e acompanho desde então. A Farmax, ela desenvolve cosméticos que a gente chama posicionamento Smart Choice, então alta qualidade, mas com preço acessível para o grande público. E boa parte desses cosméticos, eles visam público de cabelo e pele preta. Então, a gente trouxe para o nosso conselho a Leila Vélez, que foi a fundadora do Beleza Natural, que é uma mulher que empreendeu, né, atendendo o público de cabelo e pele preta, entende quais são as dores do consumidor, né, quais são as necessidades desse consumidor, e de alguma maneira puxa muito esse viés de como é que a gente pensa e como é que a gente monta a nossa estratégia para atender esse público dentro da companhia. E é um ponto de vista que, né, nós, membros do time de investimento da Vinci, não tem como trazer, porque ela viveu para fazer isso, né, na carreira dela. Então, certamente uma composição diversa, né, dentro desse board é um ponto fundamental no processo de monitoramento dos investimentos que a gente faz. Beleza. Eu acho que isso mostra, com a tua resposta, a importância que a gente tem hoje, né, e que as empresas dão, até olhando com uma visão mais holística para o todo, né? Quer dizer, grana é importante? Fundamental. Sem grana você não anda. Sem tecnologia também não tem conversa. Mas tem que ter gente, você tem que ter relações sérias com a comunidade, como algumas coisas que você falou. É um todo, né? É um todo. Eu diria que a grana e esses assuntos não competem. Na verdade, você precisa desses assuntos para fazer a grana, né? Pois é. Então, Pois é. Se causa e complementam, né? consequência. Exatamente. Tá bom, Luiz. Então, eu queria te agradecer. Deixo aí com você a saideira. Fala o que você acha que seria importante para confirmar, ratificar ou, eventualmente, incluir alguma coisa que a gente não tenha falado. Por favor. E obrigado pela tua participação, mais uma vez. Obrigado, João. Acho que foi um papo, né, breve, mas que deu para cobrir vários assuntos. Eu acho que é isso, assim, o ponto, né, o seu tema de estratégias, que dentro do Private Equity a gente tem a oportunidade de fazer isso com as companhias de uma maneira mais profunda do que, por exemplo, quando você investe em ações, né, que tem um estoque de oportunidades limitada e um acesso limitado às companhias também, né. Perfeito. Então, a gente tem a possibilidade de buscar um universo de empresas, tem a possibilidade de estruturar a transação de uma maneira que a gente tenha uma participação mais ativa e que possa, de maneira direta, interferir em todos os sistemas que foram tocados aqui. Então, acho que é um tipo de investimento que tem que ser olhado com muito carinho aí para compor a carteira de investimento pessoal das pessoas que aqui estão ouvindo essa conversa. Valeu, Luiz. Eu não tenho dúvida que esse papo aqui vai agregar valor para as pessoas que se interessarem, vai encontrar riqueza de detalhes desse tema que é tão importante. Obrigado, amigo. Obrigado a você. Tchau, tchau. Bom, Luiz, eu faria a última pergunta para você,